Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Falar de Jesus, falar de um homem que se fez homem, na verdade, que era o próprio Deus, que desceu do céu para morrer pelos nossos pecados, mesmo sem merecermos essa chance, essa graça, esse favor imerecível. Ele nos deu mais uma chance de andarmos em retidão, de andarmos pela fé, de andarmos em comunhão, cumprindo a sua palavra. Quando Jesus nasceu, a Bíblia vai revelar que Maria, com dores de parto, foi atrás de uma hospedagem. E nós vemos que Jesus não tinha um local para nascer, um local de luxo, e era rei. Já era rei. E não tinha um local de luxo, não era um hotel 5 estrelas. Não tinha mais espaço na hospedagem e apontaram que tinha um lugar lá numa manjedoura. E eu vejo que Jesus nasceu numa manjedoura porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era rei, mas era o Cordeiro de Deus que desceu do céu. A Bíblia vai relatar na antiga aliança, Moisés, ele colocou uma tigela de maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Interessante que tudo aquilo aponta para Jesus. A tigela de maná, o pão que desceu do céu, as tábuas, a palavra de Deus. A vara de Arão, a vara fina, Jesus morto. A vara que floresce, Jesus ressuscitando. E eu vejo, queridos, aqui em Filipenses que a humildade de Jesus, o amor de Jesus, ele era Deus, ele era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, sujeito às mesmas paixões do que nós, sujeito a pecar também, mas não pecou. Foi para o deserto, passou 40 dias, foi tentado por Satanás, mas não pecou. Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, o Jesus homem, mas todavia, que seja feita a tua vontade, o Jesus Deus. O homem queria sobressair, não querendo morrer por vidas, mas o Jesus Deus estava disposto a fazer a vontade do Pai. E ele desceu e não se considerou ser igual a Deus. Ele não ousou em nenhum momento querer ser Deus. Pelo contrário, se fez servo, se fez carne, se esvaziou de si próprio, trocou a sua glória. E tudo isso por amor. Interessante que a Bíblia vai relatar que os apóstolos perguntavam a Jesus quando todas as coisas iriam se cumprir, ele iria tomar o controle. Interessante que Jesus diz: não cabe a vocês a saber o dia e nem a hora. Nem o Filho, nem os anjos sabem, apenas o Pai. Eu lhe pergunto, Jesus sabia?
Bem, se você disser que ele sabia, então Jesus estava mentindo, porque ele disse que nem um filho sabia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Naquele momento ele estava numa posição de servo, numa posição de homem, numa posição de filho. Quando a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, ele não lembra, quando ele desce, ele não lembra mais de nada lá em cima. Se esvaziou de si próprio, a sua glória. Não que ele não lembre, claro, mas pode-se dizer que essas coisas, Jesus, ele não sabia. Naquele momento, assumiu a posição de escravo, assumiu a posição de servo, assumiu a posição de homem para nos dar vida. Interessante que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho porque é o único que leva até Deus. Eu sou a verdade, eu sou a vida porque é o único que nos leva à vida após a morte. Desceu para nos salvar, desceu para nos libertar das mãos de Satanás. Desceu para nos dar mais uma chance, porque estávamos todos condenados ao inferno. Desceu para vivermos em comunhão, em espírito. Desceu para que possamos chamar Deus de Pai. Não éramos filhos, fomos adotados. E hoje foi nos dado o direito de ser chamados filhos de Deus. O mundo, pessoas do mundo acham que são filhos de Deus. Mas esse privilégio, querido, não é para qualquer um. O privilégio de ser chamado filho é apenas para aquele que se arrepende verdadeiramente e deixa que Jesus conduza a sua vida. Esse é digno de ser chamado de filho. Esse é digno de chamar Deus de Pai. Jesus a todo momento, ele foi obediente. Jesus a todo momento, ele respeitou aquilo que estava estabelecido. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tenho sede, lhe deram vinagre. A todo momento, Jesus foi obediente. Não ousou questionar nada. Ele mesmo se entregou. Ele não era obrigado, mas ele se entregou. Vou conjecturar um pouco aqui. Jesus, olhando para a humanidade, via que todos já estavam condenados ao inferno. Então ele mesmo se esvazia de sua glória. Ele mesmo deixa a sua glória no céu e desce para nos dar vida, para nos encher deste poder que só ele pode nos dar. Homem nenhum, o mundo não pode dar isso que Jesus nos dá. O mundo não pode receber aquilo que habita em nós, que é o Espírito Santo. E o interessante que, das vezes que eu leio sobre Jesus, eu olho para mim mesmo e lembro o quanto pecador e miserável homem que eu sou. O quanto eu preciso de Jesus. O quanto eu careço da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. Mas através de Jesus, a graça salvou um miserável como eu e você. Como nós. Homens que um dia viraram as costas para Jesus. Homens que um dia disseram não para Jesus. Cheios de pecado. Cheios de crime carregado em nossas mãos. Marcas de sangue carregado em nossas mãos. E de repente vem Jesus e toma a nossa sentença que deveria sido para nós e carrega sobre si. Foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre nós, ele levou. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Esse hino que a senhora acabaram de louvar, eu acho lindo. Porque eu dou glória a Deus, querido, porque os judeus não receberam Jesus. Eu dou glória a Deus porque aquele homem das chicotadas não teve pena de Jesus. Eu dou glória a Deus por isso. Porque se não fosse tudo aquilo, querido, se os judeus tivessem recebido Jesus de braços abertos, eu e você nesta noite não estaríamos aqui. Se as chicotadas de Jesus não tivessem sido para ele, se naquele momento ele tivesse rogado ao Pai e tivesse chamado legiões de anjos para que pudesse derrotar os soldados romanos, eu e você neste momento não estaríamos aqui. Mas veja que ele carregou sobre ele todo o pecado daqueles que creem.
na palavra do Senhor. Daqueles que realmente se arrependem verdadeiramente e confessam Jesus como seu único e legítimo Salvador. Porque Ele foi tão amoroso, querido, que nos aceitou. Tem uma mania que já é de séculos que dizem: você quer aceitar Jesus? Ninguém aceita Jesus. É Jesus que nos aceita. Quem somos nós para aceitar Jesus? Quem somos nós para dizer: eu te aceito, Jesus? Agora eu pego aquela passagem que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo da morte? Romanos 8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele que me chamou, querido, Ele que te chamou para uma missão. Agora vai caber a você exercer esta missão que Ele te designou aqui na terra. Cabe a cada um de nós, querido, cumprir essa missão que o Senhor nos deu. E todas as vezes, querido, que eu olho para Jesus, eu vejo que eu preciso me humilhar mais, buscar mais de Cristo. Todas as vezes que eu olho para Jesus, eu me lembro do homem que eu sou. Negligente. Muitas das vezes o ser humano, ele é soberbo, achando que já consegue ter uma intimidade com Deus. Mas todos os dias, querido, nós precisamos de Jesus. Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Ele não depende de nós, é nós que dependemos 100% dele. Ele não precisa de adoração, porque tem milhares e milhares de anjos adorando ele neste momento. Afinal, quando Jesus sobe, Salmo 24, se eu não me engano, a gente vai ver: levantai ao porta as vossas cabeças, levantai ao portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Quem é esse que até os anjos o reverenciam, o adoram e o chamam de Senhor? Quem é este, querido, que até os anjos cobrem o seu rosto, cobrem os seus pés, porque reconhecem a sua pequenez diante de Deus, cobrem o seu rosto diante de uma santidade tremenda, desse Deus todo-poderoso que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Isaías, quando tem a visão lá em Isaías 6, vê aqueles anjos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Eu fui me aprofundar, querido, nesse estudo a respeito por que os anjos, eles tampavam o seu rosto. E descobri, querido, porque a santidade de Deus é tão grande, mas é tão grande que nem os próprios anjos que são santos conseguem olhar para a santidade de Deus. E os anjos santos, sem pecado, cobrem os seus pés porque reconhecem a pequenez diante do Altíssimo. E nós, seres humanos, muitas das vezes queremos nos exaltar, nos levar a um patamar tão alto. Homens que foi salvo pela graça de Jesus. E os anjos, seres tão santos, reconhecem a sua pequenez diante de um Deus tão grandioso. Esses dias eu assisti um documentário sobre animais e eu via, querido, a glória de Deus ela sendo revelada diante da natureza. Os animais, a beleza do mundo. A glória de Deus, querido, sendo revelado. Não precisa aparecer uma luz aqui tão forte para dizer: olha a glória de Deus. Não, querido, basta você olhar para os céus, para estimar tão lindo. Para estimar que o Senhor disse: só vem até ali e volta. E Ele volta. E se a glória de Deus, querido, sendo revelada diante deste sol tão quente que não nos queima. E se a glória de Deus sendo revelada todos os dias. Corria o risco, querido, de Deus não aceitar o sacrifício de Jesus. Corria. Porque se Deus tivesse mandado ele, querido, para uma predestinação, Deus estaria sendo injusto. Mas Jesus quis enfrentar este desafio de morrer por nós. Mas o seu sacrifício, ele é aprovado. O seu sacrifício, ele é aceito. Quando Jesus sai daquela tumba. Quando os anjos afastam a pedra e Jesus sai ressuscitado. Ele ressuscitou, querido. Ele está vivo. Ele reina para todo sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E será sempre o mesmo. Nós que muitas das vezes queremos nos afastamos de Deus.
Nós que muitas das vezes abandonamos Jesus porque Ele não abandona ninguém. Nós é que abandonamos Ele. Certa vez, acho que os irmãos já escutaram essa história. Certa vez, um homem levou o seu filho ao aeroporto. Chegou lá, o pai olhou para o filho e disse: filho, que tamanho é aquele avião ali? Olha, pai, é muito grande. Nossa, é enorme. Tem um no céu voando. E mais uma vez ele pergunta: filho, e aquele avião ali que está no céu? Que tamanho é ele? Nossa, pai, é pequeno demais. Quase não dá para ver. Veja, querido, que quando você se aproxima de Jesus, você cria uma intimidade com Ele maior e vê a grandeza dele. Mas quando você se afasta de Jesus, você não vai conseguir, querido, provar a grandeza de Deus. Quanto mais distante você estiver, mais pequeno Jesus vai ficar para você. E quanto mais perto você estiver diante de Deus, maior vai ser a grandeza dele. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ele nos deu essa oportunidade, querido, de nos aproximar dele. Veja que na antiga aliança, a gente via que só quem podia entrar no Santo dos Santos eram os sumos sacerdotes, e eles entravam uma vez no ano. Quando Jesus morre, querido, acaba isso. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Então significa naquele momento, querido, que quando o véu se rasga, nós temos o livre acesso de falar com Deus, querido, através da oração, através da voz, através do clamor. Eles entravam para sacrificar animais. De repente desce Jesus, o maior e sumo sacerdote, e se sacrifica pelo nosso pecado, para que tenhamos uma aliança eterna com Deus, para que tenhamos uma intimidade maior com Deus. Agora vai caber a mim e a você criar essa intimidade com Deus. A parte dele, ele já fez, que foi te dar essa oportunidade, que foi nos dar essa oportunidade. Agora vai caber a mim e a você, querido, buscar essa oportunidade, essa intimidade com Ele. Orar é difícil, é? Pessoa que chegar para mim e disser: meu irmão, eu gosto de orar. Mentiroso. Orar é guerra, meu irmão. Orar é guerra. Se ajoelhe para você ver como vem sono. Vem tudo. Orar é guerra. E nem todo mundo, querido, está disposto a enfrentar isso. Nós temos dificuldade? Temos. Isso eu não falo só para você, não. Falo para mim também. A pregação ela tem que servir primeiro para mim que estou pregando, depois ela serve para você. É dificultoso? É. Porque quando você se ajoelha, você já quer se levantar. Passamos muitas vezes 2 horas diante de uma televisão assistindo uma novela que só apresenta porcaria. Passamos 2 horas num celular, vendo as besteiras do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Telegram, do Twitter. Nós temos dificuldade, querido, de passar 2 horas na presença de Deus. É por isso que eu digo, querido, oração é guerra. Jesus nos ensinou isso, querido. Jesus, ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele tinha uma comunhão com o Pai, porque Jesus orava sempre. Diversas vezes você vai ver Jesus saindo para orar, para buscar uma intimidade maior com Deus. E nós? O que é que nós temos feito para Jesus? Se ele voltar hoje, nós sobe. E aí? Como é que está a nossa relação com Deus? Porque ele morreu pelos nossos pecados, mas só para aqueles que creem na palavra do Senhor. Aqueles que creem que o seu sacrifício foi único. Não é para todo mundo. O mundo está aí, curtindo a sua vida, nos bares da vida, na prostituição, fornicação. Estão aí, apontando uns aos outros. Porque criar intimidade com Deus, querido, vai muito além de 2 horas de culto. Criar uma intimidade com Jesus vai muito além do que 2 horas de culto, do que vir à congregação. Lembre-se, você é casa de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Você é templo e morada do Espírito Santo. E como é que está a nossa casa? Está limpinha? Está adornada? Para quando o noivo chegar? Jesus, querido, ele nos faz olhar para nós, ver a nós.
Jesus, ele nos faz reparar em nossos defeitos. Vejam que os fariseus, eles reparavam muito no defeito dos outros. Eram homens espiritualistas. Mostravam o que não eram. Até conheciam a Bíblia, as Escrituras. Mas eles eram um santarrão da época. Não andava com pecador, não conversava com pecador, não falava sobre outro assunto. E era um sepulcro caiado. Bonitinho por fora, podre por dentro. E o que vai contar a sua intimidade com Deus, querida, é como está o teu coração. Como está o teu íntimo com Deus. Tá certo que o teu exterior, ele vai mostrar o teu interior. Porque as nossas mudanças, ela vem de dentro para fora. Não pode ser de fora para dentro. Jesus, querido. Todas as vezes que lermos sobre Jesus, que formos ler a palavra do Senhor, nós vamos querer mais e mais e mais se humilhar aos pés do Senhor. Martinho Lutero disse: achei que o antigo homem tinha morrido nas águas, mas eu vi que o miserável sabia nadar. Então todos os dias eu tenho que estar matando ele. Todos os dias, querido, temos que estar matando a nossa carne. Porque o velho homem, a velha mulher, ela sempre vai querer prevalecer. Ela sempre vai querer se levantar dentro de nós. Porque ele não morreu, querido. Ele apenas adormece. Mas se buscarmos uma intimidade maior com Deus, que Jesus nos garantiu isso, através da cruz do Calvário, o velho homem ele vai morrer todos os dias. Até que um dia Deus vai voltar, Jesus vai voltar. E buscará o novo homem, a nova mulher que ele fez diante da cruz. Não foi fácil, querido. Não foi fácil para Jesus. Você acha que nós, na verdade, que no momento de aflição, naquele momento, foi fácil para Jesus? Já que o Carlinhos certa vez trouxe algo aqui bem interessante. Jesus ficou tão angustiado, que ele começou a suar sangue. A ciência chama isso de hematidrose. É algo que, se você estiver muito angustiado, é muito raro isso acontecer. É através de muita angústia. Acredito que os capilares, não sei, as veias, elas se rompem e a gente acaba suando sangue. Aconteceu isso com Jesus. Ele ficou tão angustiado, querido, não foi com medo de chicotada, não foi com medo de cruz, não foi com medo de coroa de espinho, não, porque ele perdeu naquele momento a intimidade com o Pai. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele é uma barreira, querido, que só pode ser quebrada através de Jesus. Naquele momento, Jesus perde o seu contato com o Pai. É tanto que na cruz ele vai dizer: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Então Jesus morre. A terra estremece. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita glorificado. Passa mais 40 dias com os seus discípulos, instruindo-os a como fazer. No 40º dia, ele sobe. 50º, o Espírito desce, mas isso é outro assunto. Que venhamos, querido, olhar para Jesus. Que venhamos todos os dias olhar somente para Jesus, porque Ele é o alvo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas apontam para Jesus. Porque ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro de todas as coisas. Esse dia apareceu um pregador aí, coach. Para quem não sabe o que é coach, é aqueles que de alta ajuda. Você é importante, você é ouro puro de Ofir, você é raridade. Jesus é o centro, querido. Eu não sou o centro de nada. A humanidade, ela não é centro de nada. É Jesus que é o centro de todas as coisas. Não sou eu, não é a humanidade. Tá certo que ele entregou a vida dele por amor, querido.
Mas Ele continua sendo o centro de todas as coisas. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo justo. E Ele vai voltar para nos buscar. E como é que Ele vai nos encontrar? Como uma noiva adornada, sem mácula, sem ruga. Isso que estamos fazendo aqui hoje, querido, é algo tão valioso. Tomar ceia não é comer simplesmente um pedaço de pão e um copo de vinho, querido. Vai muito além disso. Representa renovarmos a aliança com Deus. Representa renovarmos a aliança com Jesus. É lembrar, querido, que um dia alguém morreu por mim e por você. Alguém que é menos importante para o mundo, mas é importante para a igreja. E um dia o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Rei de todas as coisas. E que só Ele seja a honra, só Ele seja a glória. Não é Maria, não é José, não é Antônio, não é Aparecida. É Jesus, o Rei de todas as coisas. É Ele, querido. Não sou eu, não é você, não é a humanidade. É Ele. É para Ele, querido, que temos que viver. É para Ele que temos que dar nossos passos. Cada passo, querido, é para Ele. Tudo que colocamos em nossa mesa, tudo que calçamos em nossos pés, tudo que venhamos a vestir ou a beber, querido, seja glória a Ele. O que é que nós precisamos mais, querido? O que é que nós precisamos mais? É de um carro, é de uma moto, é de uma casa? O que nós precisamos mais, querido, que nos foi dado? Algo tão valioso que foi o Espírito Santo, uma riqueza tão tremenda, querido, que nos foi dado. Tem pessoas que são tão pobres, querida, tão pobres, que o que ela mais tem é só dinheiro em sua conta bancária. Mas pessoas que são tão ricas, querido, tão ricas, que não tem um tostão na sua conta, mas tem um Espírito Santo que habita dentro dela. E através dele provê todas as coisas. O nosso emprego foi Ele que nos deu. Os nossos filhos foi Ele que nos deu. O nosso respirar, cada respiro, querido, que nós damos, é a glória de Deus sendo manifestada através de nós. É a glória de Deus, querido, sendo manifestada. Cada gota que cai do céu, quando entra água dentro de casa lá, que fica igual a cachoeira, é a glória de Deus sendo manifestada. É a glória de Deus, querido. Veja que o apóstolo Paulo, ele tinha todo o seu conhecimento, mas para ele, querido, nada daquilo valia mais nada. Porque o mais importante, ele recebeu, que foi o Espírito Santo, que foi o encontro com Deus que ele teve. Eu não preciso ir para um sítio para ter um encontro. Depois eu não preciso para ter o reencontro. Depois eu não preciso para ter o reencontro. Aí tem um reencontro. Não, querido. Eu me encontrei com Jesus a partir do momento que eu confessei o nome dele como meu Salvador e legítimo. Você se encontrou com Jesus a partir do momento que você confessou ele. Você teve um encontro com Jesus. Foi a partir daquele momento, quando ele te chamou, quando ele nos chamou e disse: vem, filho amado. Vem, filho amado. Não é uma cruz, não é principados e potestades que vai nos separar do amor de Deus. Não são as dificuldades financeiras, não são as dificuldades dentro de um casamento, na vida familiar, querido, que vai nos afastar de Jesus. Porque Ele já venceu na cruz do Calvário. Ele nos deu vida na cruz do Calvário. Ele deu para nós, querido, aquilo que o mundo não pode receber. A cruz não venceu e nada neste mundo vai vencer aquele que reina e vive para todo sempre e desceu para vencer e que um dia voltará. E nós, como igreja, temos que nos levantar em clamor, temos que erguer as nossas vozes e declarar que Jesus é o Rei soberano de todas as coisas. A Ele, apenas para Ele. Seu nome não merece estar em coisas profanas, seu nome não é para estar em piadas. Altar não é palco de stand-up para fazer piada com Jesus.
Altar é lugar santo. Onde você está sentado é lugar santo, que merece respeito. Este lugar foi ungido para ser o local onde separamos para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Este local foi separado para celebrarmos a vida que nos foi dada. Porque um dia estávamos mortos e Jesus diz: sai para fora. Lázaro teve 4 dias de morto. Quantos anos nós caminhamos mortos, querido? 20 anos, 30 anos, 50 anos. Quantos anos andamos desgarrados, achando que estava bem e nos faltava algo tão valioso, que era Jesus. Aleluia. Lembre-se, querido, a palavra do Senhor, ela vai te levar para próximo de Cristo. Ela vai te levar para próximo dele. Você vai criar uma intimidade maior com ele, mas não apenas pela palavra, também pela oração. Porque não temos comunhão com alguém se não falamos com ele. Quantas vezes temos nos levantado de madrugada para orar? Colocamos o celular para despertar às 6 horas da manhã para nos levantarmos para irmos trabalhar. Mas não temos a ousadia de colocar o celular para despertar às 3 horas da manhã para nos levantarmos e buscar mais do Senhor. Sem intimidade com Deus, querido, não há como nós vencer. Tem um louvor que diz isso. Sem dobrar os seus joelhos na madrugada e buscá-lo. Sem examinar as Escrituras, não há como descobrirmos os segredos que Deus tem para nós. A Bíblia aberta, ela é a palavra de Deus. Ela é a boca de Deus. A Bíblia fechada, ela é mais um livro que pega poeira em nosso instante. Que venhamos todos os dias, querido, matar o nosso eu. Porque ele sempre vai querer prevalecer. Ele sempre vai querer se levantar. Mas lembre-se, através de Jesus, temos vida abundante. Onde habitou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus abençoe em nome de Jesus.